Anteriormente, na oficina do Fisher, eu fiz esse gigante. Mostrei como faço os corpos dos armários, os rodapés e as molduras frontais, mas isso ainda está longe de estar pronto. Ainda preciso adicionar arcos decorativos nos armários superiores, caixas de gaveta e trilhos para elas. Bancadas e prateleiras serão envernizadas e finalizadas, com portas e frentes de gaveta estilo shaker para tudo. E por fim, um pouco de moldura e ferragens para finalizar. E depois ainda tenho que instalar tudo também. Como eu disse, ainda tem muita coisa para fazer, então, se você parar de me distrair e me deixar trabalhar, começo. Primeiro, farei os 3 arcos decorativos para o topo de cada armário superior. A primeira coisa que faço é encontrar o centro da minha tábua. A partir daí, posso bater um pequeno prego que vai definir o topo do arco. Depois, simplesmente flexionei uma tira fina de madeira sobre o topo do prego e prendi cada uma das extremidades com um grampo, e então eu tinha algo parecido com um arco. Usei um lápis e tracei suavemente o formato na tábua de uma ponta a outra. Agora eu podia usar a serra de fita e cortar o arco, ficando logo do lado de fora da linha. Agora, esse próximo passo me tomou um tempo. Usei minha lixadeira de cinta para remover o restante do material até a linha e para deixar tudo bem liso. Mas assim que ficou perfeito, pude passar um pouco de cola, alinhar tudo direitinho e então colocar alguns grampos. E quando tinha secado? Os grampos foram retirados, dei uma boa lixada e então estava pronto. Depois, fiz outros para as partes superiores do mesmo jeito. Depois, preciso montar algumas caixas de gaveta e instalá-las em corrediças nos 2 armários das extremidades. Faço pequenos encaixes em todos os lados das gavetas para o painel de fundo se ajustar. E como eu não gosto muito de ver as bordas do compensado, e porque eu teria que usar um pouco disso em algum lugar dessa construção de qualquer jeito, eu colei um acabamento de nogueira preta na parte de cima de cada lado das gavetas. Depois, só precisei nivelar e aparar o excesso na tupia de mesa. Quanto à construção, mantive tudo bem simples, só encaixes retos e pregos tipo Brad. O painel de fundo é encaixado no lugar. E então a última peça pode ser colada e pregada. E voilá, uma caixa de gaveta. Como a moldura frontal cria um desnível de 3/4 de polegada dentro do armário, precisei adicionar espaçadores para instalar depois os trilhos das gavetas. Então peguei algumas peças que tinham a mesma altura da abertura da gaveta e as coloquei nos cantos superiores do armário. Depois, instalei os trilhos na caixa da gaveta. Em seguida, instalei as corrediças da gaveta no armário usando o gabarito de corrediça da Rockler, que permite encaixar a corrediça diretamente no gabarito. Eu puxo o trava para trás e ela fica presa ali bem firme. Em seguida, uso a barra de ajuste para deixá-la na altura certa, parafuso rapidamente e está pronto. Só preciso colocar mais um parafuso e então a corrediça está instalada. Eu só solto o trava e já posso passar para a próxima. Muito fácil. E só para irritar quem não gosta de mim, decidi colocar um parafuso de fenda aleatório, especialmente para vocês. Por fim, podemos colocar a caixa da gaveta e ver como ela funciona. Beleza, agora preciso fazer algumas bancadas e prateleiras, um total de 3 bancadas para os armários inferiores e 4 prateleiras para os superiores. Agora, eu queria que elas tivessem um visual mais robusto, então decidi usar tábuas de álamo de 1 polegada de espessura para isso. Comecei cortando-as no tamanho certo usando a serra de esquadria. Depois, para colar o painel das bancadas, usei minha biscoiteira para ajudar no alinhamento, e depois coloquei um monte de biscoitos Ritz nos encaixes. Após seco, lixei para nivelar a emenda da cola. Falei ao João que não sabia usar pincel, então ele teria que aplicar todo o verniz. Cada peça recebeu 3 camadas de poliuretano em spray e ficou pronta.
Para fixar as bancadas nos armários, optei por usar a biscutadeira para cortar as laterais de cada armário, encaixando um grampo de mesa. Isso vai prender a bancada ao armário, mas ainda permitirá que a madeira expanda e contraia durante as mudanças sazonais de umidade. Em seguida, eu precisei fazer todas as portas dos armários no estilo shaker e as duas frentes das gavetas. Vamos lá! Primeiro, corte grosseiramente todas as peças das molduras de cada porta. Depois, posso prendê-las com fita e cortar todas de uma vez no tamanho final. Depois, vem algo que parece assustador. A Rockler vende essas fresas de trilho e estilo para portas shaker, e esta é a de trilho. Ela é usada junto com um trenó de encaixe e coloca um tenão na ponta dos trilhos. Basta fixar o trilho no trenó e passar pela fresa para cortar o formato nas extremidades. É assim que as extremidades ficam após o corte. Neste ponto, prendi cada trilho no trenó de corte, fiz o corte, virei a peça de ponta cabeça e fiz novamente. Depois, é só repetir o processo para todos os outros trilhos. Agora é hora de usar a fresa de estilo. Esta aqui deve ser alinhada exatamente na mesma altura do espigão que foi criado com a fresa anterior. Agora podemos passar todas as peças, e essa fresa fará um encaixe para os trilhos e travessas onde o painel da porta se encaixará. Beleza, agora podemos colar as peças. Se for fazer isso sozinho, use proteção auricular como eu, pois colar pode ser muito barulhento. Após encaixar e alinhar os trilhos, posso aplicar cola e bater levemente nas travessas. Neste ponto, elas estão bem, mas ainda precisam de pressão com sargentos para fechar as juntas. Então coloco alguns sargentos de aperto e deixo elas secarem. Depois, um pouco de lixamento deixa elas limpas e você pode ver como ficaram boas. O próximo passo é instalar as dobradiças usando o gabarito de dobradiça oculta da Rockler, que se encaixa na borda traseira da porta. Alinhe os guias de perfuração às marcas e ajuste o batente de parada. Depois, perfure cada encaixe das dobradiças. Depois é só soltar e remover o gabarito e encaixar as dobradiças. A repetição também é super fácil. É só pegar uma nova porta, prender o gabarito e começar a perfurar. Depois de configurar o gabarito, furei as 8 portas do armário em poucos minutos. Depois, utilizei toda a minha experiência em marcenaria adquirida ao longo dos anos e consegui fazer isso aqui. Pode não parecer muito, mas ela mantém as portas na altura ideal para eu instalá-las nos armários. Eu simplesmente apoio a porta no gabarito e parafuso rapidamente. Em pouco tempo, todas as portas estavam instaladas e encaixando perfeitamente. As frentes das gavetas foram montadas quase igual às portas. Precisei preencher o espaço de 18 polegadas atrás para nivelar com a frente das caixas das gavetas. E para isso, eu só usei uma peça fina de maçonite que tinha a espessura perfeita. Isso mantém o painel central plano, mesmo após a montagem na gaveta e a instalação do puxador. E para montá-los do jeito certo, eu usei esses grampos especialmente projetados para frentes de gaveta. Se você comprar o conjunto, vai receber um grampo para o lado direito e um para o lado esquerdo. Eles prendem na lateral da caixa da gaveta, mas também tem outro grampo que pode segurar a frente da gaveta na parte da frente. Você ainda pode ajustar lateralmente com um parafuso de ajuste. Assim, você pode fixar outras frentes de gaveta e garantir espaçamento igual entre elas. E quando eu consegui deixar tudo certinho, pude fixar por dentro. Eu te digo, esses pequenos grampos são indispensáveis se você for fazer gavetas. A última parte que precisa ser instalada nessa construção é algo que eu nunca fiz antes, que é o rodameio. Confesso que fiquei nervoso por ter que descobrir tudo isso, mas pensei, se alguém pode errar, sou eu. Com extremo pessimismo e negatividade, comecei a arruinar essa parte da construção, tornando-a sem esperança de conserto. Mas aí percebi que minha serra de meia esquadria meio que torna tudo à prova de idiotas.
Veja, a maioria das serras de meia esquadria modernas tem algumas configurações embutidas para que você possa travar o ângulo de meia esquadria e o ângulo de inclinação exatamente nos lugares certos. Isso permite que você coloque o rodapé deitado na serra. Depois de montar as peças da base, ajustei o ângulo de inclinação para 33,9 graus. Depois que eu travar isso, posso mudar o ângulo de meia esquadria para 31,6 graus. Agora, lembre-se que isso só serve para molduras de teto com ângulo de 38 graus, que é a maioria. Posso fazer meu primeiro corte agora. Depois, preciso inverter todos os ângulos na serra para cortar a peça complementar. E então, quando você as inclina, pode ver como elas vão se encaixar. Agora, não consegui pensar em uma boa forma de prender essas peças, então usei cola instantânea e segurei firme contra um esquadro até secar. Isso acabou funcionando muito bem. Eu fiz alguns espaçadores bem finos para criar uma folga, e então coloquei a moldura superior em cima deles. Então, com tudo alinhado, eu só preguei alguns pregos para fixar na base que eu tinha feito antes. Depois de fixá-la, virei e preenchi todos os buracos com massa para madeira. Um pouco de lixamento depois que secou e isso aqui já estava pronto para ser instalado. E para fazer isso, tudo o que eu precisava fazer era colocar em cima do armário, alinhar e parafusar no lugar. E depois eu fiz o grande do centro. E também instalei esse. Nesse ponto, tudo estava construído e podia ser transportado para a casa do meu amigo João. Eu devia ter fingido uma lesão, mas acabei ajudando ele a carregar cada peça. Levei tudo até a casa dele e deixei as coisas apoiadas no porão, onde poderiam ser pintadas. E para isso, eu pedi para outro amigo meu, Arão, fazer profissionalmente. Sim, eu tenho mais de um amigo. Eu tenho 2. Eu sabia que se tentasse fazer sozinho, não ficaria nem perto de tão bom. Achei que valeria muito a pena, e estava certo. Aaron fez um trabalho incrível. Chegou o dia da instalação. O carpete foi cortado só o necessário para os rodapés encaixarem direto no piso de OSB. Eu garanti que tudo estivesse perfeitamente nivelado e então pude fixar os rodapés juntos. Neste momento, consegui localizar os pinos na parede. E então fixar tudo de volta contra a parede. Antes de instalar os armários, precisei cortar buracos nos painéis traseiros para as tomadas. Depois disso, levantamos o armário e o colocamos sobre o suporte da base. Cortamos os buracos e conseguimos instalar todos os armários no final. Em seguida, usei parafusos longos de armário e prendi cada um deles novamente nos pinos da parede. Também prendi as molduras frontais umas às outras, deixando-as perfeitamente alinhadas, e depois fixei cada um dos armários entre si. O próximo passo foi fixar as bancadas, e esses são os grampos que usei junto com os encaixes que cortei anteriormente com minha tupia de lamelos. Então, depois que todas as bancadas estavam no lugar, eu consegui me espremer dentro do armário como um contorcionista gordo com problema nas costas e pude parafusar alguns parafusos para fixá-la. Agora, como sou um videomaker especialista, decidi não focar a câmera para essa próxima cena. Levantamos o armário central superior e o apoiamos em espaçadores que fiz. Agora, olhando para trás, eu deveria ter fixado esse com um suporte francês por trás, porque isso teria nos dado a possibilidade de ajuste lateral durante a instalação. Além disso, não teríamos as cabeças dos parafusos aparecendo na frente. Claro, vamos esconder as cabeças dos parafusos e vamos deixar tudo muito bonito. Mas é só uma daquelas coisas que você percebe depois que poderia ter feito de outra forma. Então, depois que isso foi fixado, pudemos levantar e colocar os armários superiores em cada lado. Eles apenas ficaram apoiados nas bancadas, mas também foram fixados na parede e na parte superior central.
Neste ponto, podemos colocar as prateleiras e então recolocar todas as portas. O próximo passo foi calafetar todas as juntas. Passei um filete fino em cada junta, e João veio atrás com uma espátula, empurrando o material nas rachaduras e retirando o excesso. Isso realmente fez com que o projeto passasse de bonito para incrível. O último passo foi instalar os puxadores dos armários, portas e gavetas. Agora, isso pode ser uma tarefa bem frustrante, especialmente se você acidentalmente instalar um torto ou montar eles um pouco desalinhados. Para evitar esse risco, use o gabarito da Rockler para instalar essa ferragem. O bom é que você pode montar a ferragem direto no gabarito e travar o espaçamento para ficar perfeito. Isso elimina toda a adivinhação e a necessidade de medir. Depois, ajusto a barra de deslocamento para instalar a maçaneta na altura ideal e travo o limitador. Fure alguns buracos. Empurre os parafusos e monte na maçaneta. E é isso, não poderia ser mais fácil. Após finalizar as portas do lado direito, faça o lado esquerdo removendo o limitador extensível e deslizando-o pelo outro lado. Aperte bem e pronto, está tudo certo. Colocar os puxadores nos armários deu o toque final em tudo. Quero dizer, olha só para isso, está fantástico. Acho que essa é a maior construção que já fiz e estou muito empolgado com o resultado. Admito que fiquei nervoso com esse projeto totalmente fora da minha zona de conforto, mas pensei que, se eu não me desafiar a aprender novas habilidades, nunca vou melhorar. E agora, depois de terminar a tarefa, não só aprendi um monte de habilidades novas, mas também ganhei muito mais confiança no que sou capaz de realizar. Então, se você está pensando em tentar construir algo assim, mas está um pouco apreensivo, eu te encorajo, vá em frente. Obrigado a Rockler por me ajudar neste projeto. Os gabaritos deles foram extremamente úteis e me pouparam muito tempo. Deixarei na descrição do vídeo links de todos os produtos deles que usei. Ei, espero mesmo que você tenha gostado do vídeo e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar um like no vídeo e comentar aqui embaixo. Bom, pode dar esse projeto como encerrado porque está pronto. Hora de começar algo novo. Muito obrigado por assistir. Se cuida e até a próxima. Caramba, era para eu ter misturado isso? Provavelmente devíamos misturar mesmo. É, a gente devia mesmo misturar isso. Mandou bem, John. Já estragou tudo. Putz. Ah, olá. Ah, ajuda-se. Essa é uma boa broca aí. Ela está torta ou eu só coloquei torto? Eu só coloquei torto. É. Caramba. Agora precisa remover o parafuso. Você consegue alcançar aí com os dedos? Ah, o que foi? Ainda está aí? É magnético? Tira isso daí. Tudo bem, tudo bem. Me dá uns 5. Bom trabalho, ajudante. Poxa vida. Tipo, o que você está fazendo? Você está estragando minha gravação. Pronto. Isso realmente funcionou muito bem. Está ótimo. Sim. Isso não é a frente da porta? Meu Deus. Eu acabei de colocar as dobradiças na frente da porta. Acabei de instalar as dobradiças na porta. Eu vou fazer uma porta nova. Meu Deus, é por isso que você exagera. Isso mesmo. É.